A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós estamos aqui para nós refletirmos até que ponto, o orgulho no ser humano pode levar ele à ruína. Nós podemos ver a história de Saul, do rei Saul, que foi um rei que se suicidou, que cometeu suicídio por orgulho, porque ele não queria ser morto por seus inimigos, Nós vemos que o rei Saul, ele nem ali no seu momento mais difícil, onde ele estava de frente para a morte, ele se arrependeu, ele clamou a Deus, por misericórdia, diferentemente de Sansão, Sansão, ele passou, por um momento muito difícil, onde ele foi pego pelos seus inimigos. Ele teve os seus olhos furados, Ele foi zombado ali, ele perdeu toda a sua força, ele rasparam o seu cabelo, ele ficou ali como bobo da corte, Mas Sansão, ele no seu momento mais difícil, ele se arrependeu, daquilo que ele havia feito. Ele pediu a Deus que restaurasse a sua força pela última vez para que ele se vingasse dos seus inimigos, Sabemos que Sansão também errou muito, Sansão, ele desobedeceu a Deus, ele não poderia, ter se envolvido com mulheres, que não era do povo de Deus. E ali ele teve, um final muito difícil, muito triste, E nós vemos que Deus ali ouviu a sua oração, restaurou, a força de Sansão, e ali ele morreu porque ele derrubou ali aquele ambiente, aquela construção, e matou, mais pessoas do que quando ele estava vivo, Ele ali, Deus honrou o nome dele, ele morreu com honra, Ele morreu com honra porque ele honrou a Deus, ele se arrependeu, Ele reconheceu que a força dele não vinha do seu cabelo, mas vinha de Deus. Porém, quando nós olhamos para a história de Saul, nós vemos que Saul estava também passando por um juízo de Deus, Saul, ele estava ali passando por uma justiça de Deus, porque Samuel já havia alertado a ele, sobre a justiça, sobre o juízo de Deus, porque Saul já estava cometendo diversos pecados contra Deus, já estava no auge, dos seus crimes contra o Senhor, e Deus ali já havia determinado a justiça divina. Nós vemos ali que quando Saul estava ali encurralado, ele e seus filhos, pelos filisteus que queriam matá-los, Saul não queria ser morto pelo seu inimigo, e ele pede, que um dos seus servos que carregava as suas armas cravasse a espada nele, para que ele morresse com dignidade, não morresse pelas mãos dos filisteus, pelos pagãos, Ele queria ser morto com honra, Porém, aquele servo, aquele escravo, não teve coragem de fazer isso. E nós vemos que Saul, ele ali, ele não agiu como fez Sansão, que ele poderia ter clamado a Deus, perdão naquele último minuto, naquele último momento ali de consciência. Ele poderia ter se arrependido dos seus pecados, pedido a Deus misericórdia, Talvez Deus não deixasse, que tudo terminasse da forma que terminou. Deus ainda talvez desse mais uma oportunidade a ele, E ele pudesse também fazer as coisas diferentes, Porque Deus é um Deus que dá oportunidade. E nós vemos, irmãos, que Saul ali, por orgulho, por vaidade, ele mesmo enfia aquela espada no seu coração, e ali ele morre, e o seu servo também comete o mesmo suicídio, vendo o seu senhor, seu rei morto. Ele também crava sua espada no seu coração e morre. Ali os filisteus matam os filhos de Saul, Mata ali o exército de Saul, e quando eles chegam lá, encontram Saul morto. Aquela guerra aconteceu ali no Monte de Giboa, e eles ali ficam felizes, por ter encontrado Saul ali derrotado, morto, destruído. E então o que acontece? Eles cortam, ali a cabeça de Saul, como Davi fez com Golias, Assim foi feito com Saul, e Saul foi pendurado ali como um criminoso, como
uma pessoa comum, sem honra, né? Sem nenhuma virtude. E eu creio que Deus deu uma oportunidade para Saul, né? Reconhecer seus erros, para Saul se arrepender. Até o último minuto da vida de Saul, Deus ali ofereceu a ele, né? A oportunidade de mudar, né? Deus ofereceu a ele a oportunidade de fazer diferente, né? Porque o suicídio não é solução para nada. O suicídio não é solução para nenhuma situação mais difícil que possa o ser humano estar passando, né? É desonroso, é orgulho, né? Porque quando a pessoa decide fazer uma coisa desse nível, ela simplesmente está deixando de ter esperança, de crer que Deus ainda pode mudar, por mais difícil que seja a situação do ser humano, por mais caótico que seja o cenário. A pessoa pode estar num momento tão difícil que ela não vê saída para lugar nenhum. Ela pode estar de frente para a morte, literalmente. Ela pode estar passando, né, os piores dias da sua vida, mas se ela clamar a Deus, se ela se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Deus pode dar uma última oportunidade. Deus pode, né, fazer com que essa pessoa não seja envergonhada, né, não seja desonrada. Nós vemos que Sansão pagou, né, pelos seus erros, teve consequência. Ele perdeu a sua visão, ele perdeu a sua força. Mas Deus, no último momento que ele clamou, o Senhor restaurou, né? O Senhor trouxe ali para Sansão dignidade, né? Ele se vingou daqueles que zombaram dele, daqueles que o mutilaram, né? Daqueles que causaram danos à sua visão. Deus ali honrou o nome de Sansão, né? Deus não quer que a nossa vida seja uma vida desonrosa, mesmo que você tenha cometido inúmeros atos vergonhosos, né? Atos que desagradam a Deus, que talvez a sua conta seja alta demais, que você não vê saída, né, para essa situação. Você tem que crer que Deus é um Deus que tem poder de mudar, né? Deus pode mudar, tirar do cárcere, né? Tirar do fundo do poço, né? Deus pode mudar qualquer situação mais difícil que seja. Eu creio que Deus teria livrado sim Saul da morte ali, das mãos dos filisteus, assim como ele diversas vezes livrou, né? Eu sei que ali ele poderia ter escrito a história de Saul, o final da história de Saul, de uma forma diferente, se Saul se arrependesse naquele último minuto que ele teve ali de fôlego de vida. Deus poderia ter permitido, né, que ele pagasse pelas suas consequências, mas que ele morresse de uma forma honrosa, né, que ele encerrasse o seu ciclo de uma forma honrosa, né, honrando o nome do Deus de Israel. Deus não permitiria que ele fosse desonrado daquela forma, porque Saul representava o povo de Israel. E por mais que ele tenha feito tantas coisas erradas, Deus não queria que o nome de Deus, do Deus de Israel, fosse desonrado, né, através da vida de qualquer pessoa que seja. Então, Deus, ele não foi Deus que determinou aquilo para Saul. Saul, ele escolheu o seu final. Saul, ele não consultou a Deus em nada, nem no momento que Deus, mais difícil da vida dele, que ele poderia ter se arrependido. Ele deixou o orgulho falar mais alto, né? Ele não foi humilde, ele não teve, né, nem no seu momento de tristeza, de sofrimento, a humildade de se arrepender, né, de se colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor por misericórdia, por perdão, clamar ao Senhor que viesse, né, socorrê-lo, porque Deus, ele atende a todos os pedidos de arrependimento, de pecado, né? Deus atende. Deus não atende a oração do ímpio, porque os pecados fazem separação entre Deus e o homem, mas Deus atende a todos os pedidos de perdão, né? Deus perdoa. Seja a situação que o homem esteja, Deus tem o poder de perdoar, mudar, fazer tudo novo. Eu não sei qual a situação difícil que você está passando. Eu não sei o que você fez, né, para estar nessa situação tão difícil. Eu não sei o que você precisa se arrepender, mas eu sei de uma coisa, que Deus está aí. Aonde você estiver, Ele está com você. Não importa qual seja o tamanho da sua
da sua culpa. Deus, Ele tem o poder de reescrever a sua história e fazer tudo novo. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Amém? Abre o seu coração para o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Entrega a Ele o seu caminho. Confia nele, que Ele pode mudar toda essa história, né? Reescrever uma história nova para a sua vida. Amém? Creia no poder de Deus. Receba essa palavra da parte do Senhor. Curta e compartilha com mais alguém. E que Deus possa te abençoando poderosamente nesse dia. Amém?